Hoje eu vou te provar porque os documentos do magistério não devem ser interpretados por qualquer pessoa. O que você acha do documento do magistério deste Papa aqui? Olha o que ele vai dizer. Respondendo à pergunta de um bispo, ele diz o seguinte: quanto ao que um homem deve fazer se sua esposa é incapaz, através da doença, para permitir-lhe seus direitos conjugais, seria melhor se ele permanecesse separado e praticasse a continência. Mas, como isso só é praticável no caso de homens de auto-ideais, o melhor curso, se ele é incapaz de ser continente, seria se casar. No entanto, ele deve continuar a apoiar a mulher que está doente, a menos que ela tenha contraído a doença por sua própria culpa. Sim, esse é um documento do magistério, de um Papa, é um documento pastoral em relação à vida sexual conjugal. Aqui está dizendo claramente que se um homem tem uma mulher doente, que não tem mais capacidade de ter relações sexuais, e se ele não consegue se conter, ele pode casar com outra desde que cuide dela. Se você botar essa mesma frase em qualquer documento do Papa Francisco ou dos papas pós-conciliares, os tradicionalistas com certeza já estariam abrindo a boca para condená-lo de heresia, ou, ao menos, de ser contrário à moral da Igreja. É isso que os tradicionalistas fazem com o documento Fiducia Supplicans sobre os pares homossexuais. É isso que eles fazem sobre o documento Amoris Laetitia, sobre a comunhão para quem está em segunda união. É isso que eles fazem com todo o magistério pós-conciliar, em especial o magistério do Papa Francisco, que foi o magistério mais pastoral que nós tivemos nesse tempo. Agora, eu vou te dizer o porquê esse documento que eu acabei de ler não fere a doutrina da Igreja. Trata-se de um documento do Papa São Gregório II. Isso mesmo, um Papa Santo. O documento foi endereçado ao bispo Bonifácio, em 22 de novembro de 726 d.C. O bispo mandou uma lista de questionamentos ao Papa, perguntando como deveria agir em cada situação apresentada. Uma dessas situações foi a que eu acabei de ler para vocês. E o Papa responde com autoridade magisterial. Ele mesmo diz isso. Olha o que ele diz. E uma vez que você procura nosso conselho sobre assuntos que lidam com disciplina eclesiástica, vamos afirmar com toda a autoridade da tradição apostólica o que você deve manter. Ou seja, essa carta invoca a autoridade apostólica para implementar essas disciplinas. É um documento autoritativo. Porém, o bispo que perguntou isso ao Papa, o bispo Bonifácio, ele era pastor na Baixa Germânia. Ou seja, um local, até então, predominantemente pagão, que estava sendo evangelizado e a fé católica estava aos poucos entrando naquela cultura. Tanto é que o próprio Papa começa o documento louvando essa iniciativa do bispo e dizendo o seguinte: seu devoto mensageiro, Denual, nos trouxe a notícia de boas-vindas, de que você está bem e que com sua ajuda e de Deus você está fazendo progressos na obra para a qual você foi enviado. Ele era missionário. Ele também nos entregou cartas de vocês relatando que o campo do Senhor, a qual muito tempo estava pôuseo e que foi coberto de ervas daninhas, dos costumes pagãos, agora foi arado e semeado com a verdade do Evangelho, produzindo uma colheita abundante de almas. Ou seja, esse bispo estava numa situação de evangelização missionária de uma região paganizada, convertendo almas ao Evangelho. Isso significa que os casos de matrimônio apresentado ao Papa por ele se tratavam de matrimônios pagãos, de pessoas que não eram casadas na igreja, pessoas que tinham um casamento simplesmente natural, ou seja, pagãos que eram casados, porém não estavam vinculados pelo laço matrimonial e pela bênção da igreja. É um caso parecido com o que São Paulo cita em 1 Coríntios 7, quando ele diz: e se alguma mulher tem marido não cristão, e este consente em habitar com ela, não o repudie, pois o marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não cristã é santificada pelo marido. Se o não cristão separar-se, separe-se. O irmão ou irmã não está ligado em tal caso, foi para viver a paz que Deus o chamou. O nome disso é privilégio paulino, que na história da igreja era concedido para aquelas pessoas que se convertiam ao cristianismo e que, por algum motivo, o cônjuge pagão não queria se converter. E quando o cônjuge pagão abandonava o cônjuge cristão, esse matrimônio era desfeito, era anulado, para que então essa pessoa pudesse casar na fé, casar no Senhor, como diz São Paulo, ou seja,
recebeu o sacramento do matrimônio. Por mais que houvesse essa união anterior ao matrimônio, essa união era meramente natural, não estava ligada pelo vínculo sacramental, o que significa que a igreja poderia desfazê-la, como desfaz até hoje. A igreja tem esse poder de desfazer uniões que não são sacramentais. Então, a pessoa que era abandonada casava-se na igreja, casava-se com um cristão, e assim o casamento permanecia indissolúvel até a morte. Paralelamente, esse caso que o Papa São Gregório II responde é um caso parecido, pois se trata de um casamento natural entre dois pagãos, onde um homem pagão que não teve uma educação cristã, ou seja, um homem rude, um homem que não possui virtudes, um homem que não consegue entender o valor da castidade, a igreja permitia, nessa situação específica, que por causa da doença da mulher, o homem estivesse desvinculado daquele laço do casamento natural e pudesse se casar com uma mulher que fosse de plena saúde, contanto que ele permanecesse cuidando daquela sua outra esposa do seu casamento natural, que a partir daquele momento não seria mais esposa. Ou seja, trata-se de uma permissão, ou melhor, uma extensão pastoral disciplinar do privilégio paulino, daquele poder da igreja de desfazer os vínculos de matrimônios naturais, que não estão vinculados com a bênção do sacramento. E assim, para evitar tanto que a mulher doente fosse abandonada, quanto que o homem pudesse cair em pecados contra a castidade, a igreja preferiu adotar essa medida pastoral temporária, até que aquele povo fosse evangelizado, educado e pudesse aderir plenamente ao pensamento cristão. E essa medida pastoral serviu para ajudar na evangelização daquele povo que era pagão, rude e não tinha a educação das virtudes como deveria. Perceba que a primeiro momento parecia um documento absurdo que aprovava o pecado, mas no segundo momento, entendendo todo o contexto de boa vontade, conseguimos entender que a igreja é muito sábia, inclusive nas suas disciplinas e na sua pastoral. A igreja consegue lidar com as dificuldades do ser humano, com as controvérsias da vida humana, sem precisar ao mesmo tempo repudiar a sua doutrina, cedendo em alguns momentos aquilo que pode ser cedido, e não cedendo aquilo que não pode ser cedido. E essa mesma lógica se aplica a todos os documentos pastorais do Concílio Vaticano II e pós-Concílio Vaticano II, principalmente os documentos do Papa Francisco que trata de questões pastorais e disciplinares. A máxima para terminar esse vídeo é: nunca interprete documentos da igreja se você não tem a capacidade para isso. Não caia na lábia daqueles que querem sempre interpretar de forma maliciosa e mal intencionada aquilo que o Papa diz, aquilo que a igreja diz, aquilo que o concílio diz. Sempre procure se informar antes de emitir qualquer juízo crítico a respeito da igreja ou de qualquer Papa que seja.